não vão passar um ano tristes, não vão passar um ano deprimidos, não vão passar um ano cabisbaixo. Afinal de contas, aconteça o que acontecer, o amor lhes proverá. E se o amor não lhes fizer nada, você pode contar conosco. Você pode contar aqui com a nossa rabugice, a nossa análise afiada, a nossa análise pontual dos fatos que incomodam a vida da nação. Bom, nossos sentimentos mais uma vez, e voltamos a tratar dessa questão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou quebrar o sigilo de pessoas ligadas à manifestação pelo Brasil, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E essas quebras de sigilo, como eu dizia, elas vão atingindo pessoas em progressão geométrica. Por exemplo, se eu sou investigado, Rodolfo me liga, ele também está no grampo. Aí se ele liga para Dani, ela também está. Se ela liga para a mãe dela, está. E assim sucessivamente. O efeito dominó. Então, como eu dizia, e começo aqui com o Nelson Kobayashi, nós já tivemos prejudicado direito de petição, já vimos prejudicado o direito ao contraditório do juiz nacional, do juiz natural, nós já vimos valer resoluções que não poderiam valer porque editadas depois do prazo da lei eleitoral, nós já vimos regras eleitorais que não poderiam valer porque não feitas pelo Congresso, nós vimos acontecer no Brasil à luz do dia, para quem quisesse ver o pisoteamento da Constituição Federal, e agora nós temos aí o fim da intimidade da vida privada das pessoas. A democracia venceu, Nelson? Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato, boa tarde a toda a nossa mesa, a toda a nossa audiência. Pavinato, é muito bom, é uma felicidade tê-lo aqui novamente conosco. E sobre essa questão, né, é assombroso, é uma situação estarrecedora, na verdade, essa situação de uma operação, de um bloqueio indeterminado como esse. A gente precisa lembrar que em estados democráticos, a liberdade, especialmente alguns direitos fundamentais, são protegidos por força constitucional antes de qualquer coisa. Então, a regra em qualquer estado democrático é que, se você tem privacidade, tem a sua intimidade, só algo muito bem fundamentado pode tirá-lo, ainda que por determinado tempo, tal privacidade, a intimidade das suas conversas telefônicas, a intimidade dos seus registros, da sua localização, e com sempre muita fundamentação específica para cada caso. Nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós temos visto o contrário disso, nós temos visto constrições a liberdades e a direitos fundamentais prévias e indeterminadas, contra pessoas indeterminadas. A gente sequer sabe quem será o investigado, por que motivo. Aliás, na verdade a gente sabe por que motivo, pelo simples fato de ter contato com alguém. É o que se chama de isolamento prévio, né? Porque você começa agora, além de tirar o poder de fala dessas pessoas, de desmonetizar, de bloquear a rede social, agora as pessoas não podem nem chegar perto, não podem nem se comunicar com essas pessoas, porque senão serão também investigadas. É um completo absurdo jurídico. Eu espero agora que, com essa corda tão esticada, com essa tensão que o ministro Alexandre de Moraes teima em operar, a gente tenha alguma manifestação, alguma reação pública das instituições e da sociedade, Pavinato. A gente chegou no limite. Essa é uma decisão que merece ser amplamente divulgada para que a sociedade se manifeste sobre ela. Mas aqui os meus preclaros colegas do mundo do direito, para quem? Se quando nós fazemos uma crítica pungente a um ministro do STF, no caso Alexandre de Moraes, nós reclamamos para o Congresso, nós reclamamos para o Exército, nós reclamamos para um alienígena, porque, não, vejam bem, isso me traz muita tristeza. Você tocou num ponto, e eu vou passar para o doutor Luiz Felipe, você tocou num ponto que
que realmente é uma coisa que me dói. Quando eu era criança, nos anos 80, começou no mundo a onda da AIDS. Vocês se lembram? E ela era chamada de câncer gay. Nos anos 90, teve uma capa desgraçada da revista Veja com o Cazuza, que parecia um cadáver. E até o começo dos anos 2000, eu perdi muitos amigos dessa doença. E ninguém chegava perto dessas pessoas. Isso me lembrou, o que você colocou agora me lembrou muito disso. Porque ninguém sabia como era o contágio. Então, a família não chegava mais perto, não deixava mais comer na mesma louça, comprava prato descartável para depois jogar fora com luva. É uma cena deplorável, isso. E hoje nós estamos vendo isso acontecer. As pessoas, elas estão sendo discriminadas a olhos vistos. Isso não é racismo? Tristes por causa do ocorrido. Sobre essa situação do Moraes, secundando um pouquinho o que o Kobayashi falou, ela é uma situação bem complicada. O ministro Alexandre está usando uma técnica guarda-chuva, ou seja, pega todo mundo que está em volta dos 8 alvos. Então isso viola diversos direitos constitucionais. E um ponto-chave que a gente tem que lembrar, que esse processo do Alexandre, por mais que tenha a intervenção do MP, da Polícia Federal, ele é um inquérito. Então ele ainda vai ser julgado por um juiz da primeira, enfim, do fórum que for competente lá na frente. E se considerar esses excessos, abusos ilegais, ele vai contaminar todo o processo. E aí, se tivesse alguma questão realmente ilícita para apurar, ele não vai ser devidamente julgado e processado. Então, é lamentável ver esse tipo de excesso. Ele não poderia ocorrer numa situação dessa. Eu até brincando com vocês antes do programa começar, o professor Alexandre, o ministro Alexandre, ele voltou aos tempos de promotor dele. Ou seja, ele está executando um procedimento que acaba violando e atingindo direitos constitucionais que devem ser protegidos em qualquer situação. Eu acho ainda que isso é racismo, Dani. O racismo, o que é o racismo? O racismo é toda medida discriminatória motivada por preconceito contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas que se identificam por uma característica em comum. Ponto. Não importa se é a cor da pele, se é a religião, não importa se é a origem nacional, a procedência regional, não importa se é o sexo, se é a sexualidade ou se são as convicções ideológicas. E não só recorrer a quem... Porque a gente fala alguma coisa... você é antidemocrático. Aí hoje tem aqueles tipos penais absurdos que você não pode... Você está questionando a democracia, isso é crime. Como é que isso pode? Você está questionando a própria democracia, é questionamento. Posso fazer um adendo, claro. Pavinato? Eu entrei aqui bastante preocupada, não apenas por conta desta decisão do Alexandre de Moraes, mas porque foi criado agora a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Quando nós lemos este decreto que acabou de sair, basicamente, se nós criticarmos políticas públicas, nós poderemos ser processados. Aqui diz o seguinte, né? Representar a União judicial extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas, mas não define nenhum conceito, não coloca isso em debate dentro do próprio Congresso. Basicamente, nós estamos vivendo uma conjuntura não só preocupante, mas é que realmente nós não vamos ter a liberdade de opinião. Ô Rodolfo, ontem nós comentamos a posse do Luiz Inácio. Ontem nós analisamos aqui aquela subida na rampa, aquele teatro, muito bem feito semioticamente, aliás, com o nosso dinheiro. Nós discutimos sobre o discurso onde, tanto no Planalto, lá em frente, né, para aquela festa fantasia onde todo mundo estava de Chapolin Colorado, e também no Congresso, onde a gente viu aquele bando de vagabundo que empichou a Dilma e estava lá batendo palma para ela. Exato. Inclusive um deles, que votou pelo impeachment da Dilma e disse, por um futuro melhor ao Brasil. É Juscelino Filho. Falta me descobrir filho de quem.
Esse deputado aí. E eu ouvi nos dois discursos, nós ouvimos, infelizmente, que quem venceu essas eleições foi a democracia. Uhum. Foi a Frente Ampla pela Democracia. Vocês viram o que aconteceu nos últimos tempos, com quedas de rede social, com essas medidas arbitrárias. Censura. Democracia venceu? A democracia não venceu, Rodolfo. A democracia foi morta, esmagada, pisoteada. E o ministro Alexandre ganhou o prêmio de Homem do Ano da revista Isto Era. É o nome da revista. E o Alexandre de Moraes ganhou o prêmio de transparência, Nelson, da Câmara. Que maravilha. E a democracia morreu. E ninguém pode reclamar. O que nós vamos fazer, Rodolfo? A democracia morreu. Vocês não estão entendendo, a democracia acabou.